14 empreendimentos onde vocês poderão desfrutar tudo isso no bairro aberto, um verdadeiro master plan, né? E a gente convida todos vocês para ter mais informações, só me procurar, e também fazer uma imersão, uma experiência visual diferenciada para que vocês conheçam um pouco mais. Um bom evento para todos vocês, sintam-se abençoados. Obrigada. Chegou o dia, né? Como é difícil estar com o microfone na mão e ter que falar. Mas a gente queria agradecer a presença de todos. Para nós é uma honra, né, todos estarem presentes aqui. Mas antes de agradecer vocês, a gente queria agradecer a Deus. Porque se a gente está aqui hoje, eu e minha família estamos de pé, é porque Deus cuidou de nós, né? Pela graça e misericórdia dele. Então a gente entende que a história que nós vamos contar, ou parte dela que a gente vai contar hoje, e a história que a gente contou no livro, na verdade ela é uma pequena parte de uma história grandiosa que ela tem sido contada há milhares de anos, que é a história de Deus, né? E a gente se sente privilegiado em poder fazer parte dos planos de Deus, e mesmo em meio à dor, em meio ao luto, em meio à passagem pelo deserto, a gente ainda se sente privilegiado, né? Porque eu acredito que são para poucos passar por isso e ainda continuar em pé. Então, essa noite é para honrar a Deus e a vida de todos que estão aqui também. Então, nós queremos agradecer os nossos familiares, minha mãe, minha sogra que está aqui. Alguns não puderam estar vindo. Queremos agradecer amigos, pastores, pastor da primeira EPI, nossos pastores da segunda, alguns pastores também não puderam estar presentes, amigos que caminharam com a gente lá atrás, em 2020, que continuam caminhando. Queremos também agradecer a editora Vida e Caminho, cadê a Flora? A Flora é a Raíssa, representando a Vida e Caminho. O pastor Eugênio não pôde estar vindo. A gente agradece porque vocês toparam o desafio, entenderam o propósito, né, do livro e da história. Eu acredito que, a partir de agora, muitos livros vão vir com esse mesmo tema. Eu acho que é importante vocês abordarem também isso, né? O livro, tanto para nós, foi cura, e quem vai ler, então eu acredito que também vai ser cura, tá? Queremos agradecer ao nosso amigo e editor Lissander, pelo carinho, pela paciência, nos conduzir nessa escrita. Até que foi curto, né? 1 ano e meio de escrita, né? Mas obrigado, irmão. Você foi um presente de Deus para as nossas vidas, através da vida do William Matos, fruto de oração também. Muita coisa aconteceu. A gente agradece, tá? Boa noite, gente. É uma alegria olhar vocês aqui, a carinha de cada um. E nós cremos e somos agradecidos porque vocês vieram aqui, mas nós cremos que quem fez essa lista de convidados não foi nós, foi o próprio Deus, e Ele que escolheu que você estivesse aqui. E eu creio que Ele tem um propósito na sua vinda até aqui. O Senhor, Ele tem sido fiel conosco, e talvez você está aqui porque você veio nos prestigiar, mas talvez você está aqui porque vocês são nossos amigos e pela nossa amizade, mas talvez você está aqui porque você não conhecia bem a história e quis vir para talvez conhecer essa história melhor. Mas, diante de tudo isso, o nosso desejo, meu e do Natan, é que o Senhor fale com vocês nessa noite. Eu creio que o Senhor vai falar de forma individual com cada um que está aqui. E esse é meu desejo, que seja uma noite de gratidão acima de tudo, que a gente possa ser gratos por aquilo que Deus fez na nossa vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer, e que a gente possa usar essa noite aqui mesmo para engrandecer o nome dEle. Que tudo que for dito aqui seja para louvar e para engrandecer o nome dEle, e que nós possamos ter uma noite abençoada juntos. Tá bom? Cadê a nossa equipe de louvor?
Dani e a Tamires. A gente vai louvar, gente. Vocês fiquem à vontade, tá? Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Na minha vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor minha vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor.
Queria convidar o pastor Denis, a palavra, poder fazer uma oração para nós. Você vai nos estar? Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: No saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Com esse texto nós damos as boas-vindas a todos que aqui estão e que vieram prestigiar esse evento. Agradecer a Deus pela coragem e disposição do Natan e da Mariana de deixarem esse versículo como o versículo base para a meditação dessa noite e como o trilho no qual eles fundamentam a história que eles viveram. Trata-se de uma das afirmações mais maduras que podem existir diante de uma realidade humana. Porque quando nós falamos sobre sofrimento, a gente está falando de uma pedra no sapato. Nós estamos falando de um inconveniente intruso que chegou na nossa história e que desafia a lógica, nos coloca em desconfortos. Quando nós não estamos evitando o sofrimento, a gente está tentando explicá-lo. Quando a gente não está tentando explicá-lo, a gente, no mínimo, está tentando justificá-lo. Quem consegue ficar em silêncio diante do sofrimento? Diante de um funeral, de uma perda, de um luto, onde as nossas palavras parecem insistir em nos trair e darmos algumas justificativas das mais banais e mais superficiais, como: foi melhor assim, Deus preferiu dessa forma, Deus achava essa vida tão importante que levou para ele. São palavras bonitas que soam gostoso aos lábios, mas na verdade não confortam o coração que está lá expressando a sua dor, a sua angústia. Mas quando eles colocam esta frase como elemento de fortalecimento e como base para eles guiarem a história deles, estão fazendo uma afirmação de um luto redimido, de uma história ressignificada, de uma experiência que, embora seja dolorosa e tenha trazido cicatrizes, ela é colocada, ela é embalsamada pelo cuidado de Deus. E nessa frase existem 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que nós estamos diante de uma das realidades mais difíceis. Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, estava totalmente vulnerável naquele momento, e diante de tamanho sofrimento e de notícias tão terríveis, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A primeira expressão é uma expressão de fé. É uma expressão de quem conhece o caminho que está seguindo e diz: eu não preciso lhe relacionar com causa e efeito. Esse é o nosso grande desafio. Como seres humanos, relacionar o que vivemos com a lógica de causa e efeito. Se está sofrendo, é porque mereceu. Se está perdendo por algo, é porque fez algo que assim deveria ser. Ou seja, não há nada na vida que não venha uma justa retribuição em relação a ela. Essa linha, embora seja muito adotada em vários segmentos do cristianismo, na verdade não expõe o caráter de Deus. Jesus opôs-se totalmente a essa realidade. Um exemplo disso é em João capítulo 9, quando ele encontra um cego de nascença. E para qualquer judeu, ser cego de nascença significava que ou seus pais tinham pecado, ou talvez numa vida anterior, para aqueles que acreditavam nesse misticismo, ele deveria ter feito algo muito errado, como trair e abandonar seu pai e sua mãe, por isso nasceu cego. Havia uma relação de causa e efeito, e os discípulos, domados dessa verdade, assim como muitos de nós tentamos fazer, perguntam: Senhor Jesus, quem foi o causador desse sofrimento? Quem causou algo para que esse homem nascesse dessa maneira? Foi ele mesmo? Ou foram seus pais? E Jesus dá a resposta que nosso mundo não consegue compreender, que a nossa relação cartesiana, de lógica, de causa e efeito, não consegue responder. Jesus disse: nem ele e nem seus pais. Mas se nem ele nem seus pais, quem então? Por que os gêmeos partiram então? Por que essas coisas acontecem na nossa vida? Por que choramos? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem às pessoas boas? Qual é a relação e a lógica entre isso? Jesus disse: isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Jesus tira a causa de relação e começa a colocar a causa de propósito. Deus é bom e o seu caráter está acima de qualquer relação que a gente tente fazer com as nossas vãs justificativas. Então a declaração de Jó e a declaração de Natan e Mariana é uma declaração madura, que diz: nós não precisamos relacionar a causas e efeitos,
porque nós fazemos uma declaração de fé que Deus te deu, Deus levou e bendito seja o nome do Senhor. Mas a segunda declaração é a declaração de submissão. Uma declaração que diz que eu não preciso de explicações, mas eu aceito que o Senhor permitiu na minha vida como um propósito supremo, que embora eu não entenda, eu sei que vem de um caráter de um Deus totalmente bom, justo e coerente em tudo que faz. Essa declaração de submissão também se encontra no paralelo com Jesus. Jesus está no jardim do Getsemane, ele vai passar por uma crucificação dolorosa e muito mais do que isso, um sofrimento muito agudo. E naquela oração Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa é a palavra que todos nós queremos usar. Tem cálices que nós estamos destinados a beber e que nós custamos a acreditar que isso é nosso. Tem sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida que nós custamos acreditar que isso nos pertence e que de fato existe alguma coisa que daquele lugar possa ser tirado algum benefício ou algum propósito. Existem cálices que nós também fazemos como Jesus, humano naquele momento, que antecipa a dor da crucificação e que diz: Pai, se for possível, afaste-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, no sair do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, agora, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ou seja, eu me submeto à sua vontade absoluta, completa. Existem cálices que estão reservados a nós e que nós precisamos bebê-los. E que não existe uma relação de culpa. E que não existe uma relação de causa ou efeito. Mas que existe uma dependência total, onde a nossa submissão é reafirmada no Deus que pode todas as coisas e que também tem o comando de todas as coisas em suas mãos. Mas por fim, e mais importante de tudo isso, a declaração de que quando a gente não consegue entender o que nos aconteceu, a gente precisa pelo menos entender o caráter de Deus. Existem coisas que nós não vamos explicar. Existem mistérios que esse livro pode revelar e existem tantos outros que ainda ficam calados no coração e ainda ficam nos pensamentos. Existem coisas que nós não vamos conseguir diagramar e explicar ao mundo. É nesse momento, em momentos como esse, que nós só nos apoiamos ao caráter de Deus. Nós explicamos com o caráter de Deus. Deus é bom. E esse é o Deus que Jesus conheceu. E a palavra de Deus diz que ninguém conheceu o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Existe alguém que conheceu Deus de uma maneira única, precisa e completa. E não fui eu com a minha teologia, e não foram os autores bíblicos com seus escritos, foi o Jesus, todo-poderoso, que conviveu com o Pai desde toda a eternidade e que conhece o caráter bom, misericordioso e compassivo do Pai. E Jesus ensinou uma oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, esse Jesus que revela um caráter de um Deus bom, nos ensina que em momentos onde a gente passar pela escuridão, que a gente passar pela dúvida, pela incerteza, quando a nossa capacidade de explicar ultrapassa a nossa cognição, ultrapassa os nossos recursos humanos, a gente só tem uma coisa para se apegar: o caráter de um Deus que é bom, que é Pai nosso. Ou seja, a sua paternidade se revela a nós. Ele é perto de nós, porque Ele está no céu, significa que Ele ocupa todos os ambientes e que Ele faz a sua vontade, tanto na terra como é no céu. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. E agora, talvez o mais difícil para todos nós é entender por que coisas ruins acontecem às pessoas boas, como Jó, como Mariana, como Natan, como você, como eu. A verdade é que Mateus capítulo 5 diz que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Existe uma lógica que ultrapassa a nossa capacidade de explicar, mas tem uma coisa que a gente pode explicar. Existe uma paz, uma presença, um cuidado, um acolhimento que só aqueles que estão na presença de Deus podem experimentar quando passam pelo sofrimento. Os injustos não podem experimentar isso. Os injustos, os que desdenham de Deus, os que viram suas costas para Deus, infelizmente não terão o privilégio de olhar suas histórias, reescreverem a partir de um livro e dizer: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, porque esse Deus é bom, misericordioso e gracioso para sempre. Que a história que vocês escreveram seja uma inspiração para todos nós, os que têm os seus sofrimentos calados, as suas dúvidas ainda não respondidas, que possam se apoiar nessa frase também de confiança no Senhor. Podemos orar? Vamos fazer isso? Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso coração extremamente humano, o nosso coração extremamente racional,
que muitas vezes, ó Deus, quer justificar, explicar e entender. O nosso coração é extremamente emocional, que muitas vezes se desespera, se angustia e se entristece. Nós apresentamos a nossa humanidade e sabemos que o Senhor não se surpreende com isso. Sabemos que o Senhor não se entristece ao apresentarmos o nosso coração a Ti, as nossas dores e as nossas lutas. Mas pedimos a Ti que o Senhor nos ensine a olhar para elas, como Jó olhou, como Mariana e Natã olharam. E que o Senhor nos ensine, diante da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas incompreensões, do vale da sombra da morte, que a gente possa confiar no Teu caráter e saber que o Senhor é nosso pastor, que o Senhor continua sendo bom e que o Senhor continua sendo fiel para sempre. Que isso possa acalmar o nosso coração, que essa seja a nossa maior explicação. Deus é bom o tempo todo o Senhor é bom. E assim nós confiamos em nome de Jesus, que esse material que foi reescrito, é uma história inspirada e renovada pelo Teu Espírito Santo, possa tocar muitos corações, possa falar a muitas almas feridas e possa trazer esperança de volta no Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Todo louvor. Que bênção, não é, meus irmãos? Eu queria chamar agora a Ana Flora, representando a editora, para dar uma palavra para nós também, por favor. Boa noite a todos. Que responsabilidade e que grande prazer estar aqui nessa noite, representando a Editora Vida e Caminho, para glorificar o nome do Senhor pela história de vida de vocês. É uma honra, é um privilégio. E a Vida e Caminho, quando conheceu a história de Natã e Mariana, e dos gêmeos, dos dois corações, nós
sabíamos que era um chamado de Deus, porque a Vida e Caminho ela nasceu com esse sentido, né? Vida e caminho já diz no nome, nós indicamos a vida e o caminho, que é Jesus. E nada melhor do que contar histórias que são testemunhos de vida. A Bíblia deixa bem claro isso, que nós, como os cristãos, devemos testemunhar o amor de Jesus, testemunhar a palavra dele, testemunhar a glória dele para todos aqueles que necessitam. E nós sabemos que um momento de luto, um momento de dor, não é um momento fácil, mas é um momento que, passado aos pés de Jesus, que é o Cordeiro, ele sempre traz a cura, independente da situação. Ele sempre está à disposição. E a Vida e Caminho, ela sempre faz isso. O nosso espírito, nosso intuito é de trazer as histórias que podem abrir caminhos, que podem tocar vidas, que podem transformar corações. Esse é o espírito da Vida e Caminho. Nós não somos apenas uma editora, nós somos uma editora que crê na palavra de Deus e que é nessa palavra que pode transformar vidas. E nós queremos que essa palavra, que essa história, ela vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas. E nós já sabemos de milagres que aconteceram e de pessoas que foram tocadas, inclusive hoje, nessa noite. O Senhor já mandou pessoas aqui que serão tocadas e transformadas por essa história. Nós cremos nisso. E nós somos imensamente gratos. A Vida e Caminho se sente privilegiada de poder estar aqui, de poder fazer parte desse momento de vida de vocês. Nós agradecemos por essa oportunidade. E nós cremos que será mais um caminho aberto para que outras vidas sejam tocadas e sejam transformadas. Muito obrigada mais uma vez e que Deus continue abençoando suas vidas. E a todos que estão aqui. Eu tenho certeza que vocês serão tocados por cada palavra. Não foi fácil. A primeira conversa que nós tivemos com o casal, que foi uma conversa online, foram várias lágrimas. Foi muito choro. Mas também de gratidão a Deus por esse momento. E é isso. Muito obrigada, gente. Lissander, gostaria de chamar o Lissander agora. Boa noite, gente. Agora a gente vai ter uma conversa um pouco com um casal, com os autores do livro. Eu tenho a honra de estar com eles aqui para conversar um pouquinho sobre o processo de escrita desse livro. Não se preocupem, eles não vão contar a história que está no livro, tá? Vocês podem comprar o livro sem problema nenhum. Até porque ler um livro é uma experiência única, uma experiência pessoal. Mesmo que a gente conheça a história, o processo de leitura de um livro é uma coisa que a gente vive de forma única, né? Mas, antes de perguntar para vocês, Natan e Mariana, algumas coisas, eu só quero brevemente dizer também a minha experiência um pouco como editor desse livro. Quando o Natan me apresentou os escritos, eu me emocionei algumas vezes e fiquei impressionado, né? Porque eles são novos autores, nunca tinham escrito o livro. E trazem uma escrita, ao mesmo tempo, emocionante, mas direta, sabe? Dinâmica. Então, quando a gente começa a ler o livro, literalmente a gente não quer parar de ler o livro. E é um daqueles livros que você vai ler no final de semana. Você vai ficar preso na história, você vai se emocionar, vai chorar também, de tristeza, mas também de alegria, vários sentimentos juntos. Isso aí eu tenho certeza. Mas eu não vou, o objetivo aqui não é eu que fale, é vocês, né? Então vamos lá. Primeiro, a pergunta primeira que eu quero fazer para vocês, Natan e Mariana, é: como é que nasceu a ideia de escrever esse livro? Né? De onde que surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Legal. Bom, a ideia, isso vai estar no livro, se eu falar agora, né? Em 2020,
quando tudo aconteceu, 6, 7 meses depois, eu tinha comentado com o pastor Wesley. Ele nos acompanhou, né, eu e minha família, e isso está no livro. Eu comentei com ele o desejo que Deus tinha colocado, o desejo de escrever esse livro. E comecei a fazer algumas anotações, mas foi passando o tempo e essas anotações ficaram lá, paradas. E 2025, onde Deus nos chamou de novo, né? Me encontrou de novo, e aí onde a gente foi recapitular, foi buscar onde estavam essas anotações. Bom, isso não está no livro, então eu posso contar. Né? A gente vai tentar contar o que não está no livro. Em fevereiro de 2025, eu estava no evento dos Legendários, e, no certo momento, Deus me encontrou lá. E falou que chegada a hora da escrita do livro. Difícil falar, né? E não se emocionar. Eu cheguei do evento, do final de semana, e eu comentei com a Mariana, né, sobre a escrita do livro. E vou deixar um pouco ela falando também, porque teve um certo momento. E aí eu comecei a escrita. E algumas coisas aconteceram que a gente vai falar depois. Então, na realidade, em 2020, quando ele veio me falar, né, da vontade que a gente poderia, talvez, colocar a história no livro, eu achei aquela ideia muito desproporcional, realmente, para o momento que eu estava vivendo. Foi bem ali no processo, né, de luto que a gente estava vivendo, e eu me silenciei, e realmente eu não conseguiria nem em momento nenhum, talvez, escrever um livro lá naquela época. E depois, em 2025, quando ele veio me falar novamente, essa história voltou, né? Ele voltou com essa ideia. A gente já estava vivendo outro período, né? O luto ali em si, aquela dor que eu sentia, ela já tinha dado uma trégua, né? Nós, como casal, nós estávamos mais maduros, como pessoas, e a gente já estava vivendo uma fase diferente de vida. Então eu aceitei e falei, tá, quem sabe, vamos orar, né? Em 2000, vou ter que botar um pouquinho, né? Em 2020, como eu falei, eu fiz as anotações no celular, quando Deus colocou esse desejo da escrita. E em 2024, dezembro de 2024, eu estava voltando de uma viagem, e aí estava todo mundo dormindo, e aí no silêncio, né? A gente tem aprendido no decorrer desses meses sobre o silêncio. E aí estava em silêncio no carro, estava a Mariana dormindo, Miguel e o Dani dormindo. E aí, de 27 de dezembro de 2024, Deus, ele me pegou para uma conversa. E falou que 2025 seria um ano de mudanças, seria um ano onde eu teria que ser obediente, seria um ano onde eu teria que preparar a terra para que aquela semente que ele fosse jogar, ela teria que dar frutos. E do jeito que ela estava, ela não germinaria, não daria frutos. Ok, passou esse tempo, chegamos em Maringá, janeiro, fevereiro, então aconteceu isso que eu falei. E aí falando sobre obediência. Então eu falei com a Mariana sobre essa escrita do livro, o que tinha acontecido naquele final de semana, e fui buscar as anotações para começar a escrever as anotações que estavam no celular. Pasmem, não tinha mais nenhuma anotação no celular. Tinha sumido todas as anotações. E eu falei, agora, vamos ter que começar do zero. Mas ainda bem que a gente está em 2026, né? Então tem WhatsApp, tem internet. Então eu comecei a buscar, né, conversas com a minha mãe, com a Mariana, com um amigo meu, pastor Juliano, Evanir, enfim, várias pessoas que acompanharam a gente ali. Então eu consegui pegar muitos assuntos ali. Com a Mariana, também como eu falei, e começamos a escrever. Então, 2025
eu acredito assim que a gente só escreveu por obediência, como Deus falou no começo, em dezembro de 2024, que a gente teria que ser obediente. E a gente começou a agir por obediência, porque não é fácil, né? O que foi falado a gente poderia ficar quietinho ali, no quentinho, sem ter que mexer nada, ter que recapitular, né, dores, traumas que foram deixados lá para trás, mas a gente agiu por obediência. E falando em obediência, né, me veio aqui à memória que em 2024, também meados de 2024, eu participei do Face a Face. E no Face a Face, o Senhor foi bem claro comigo que ele, na última ministração que teve, eu já estava lá pensando que ele não iria falar comigo e tal. E na última ministração que teve, ele falou sobre viver em águas mais profundas com ele. E depois que passou, que eu recebi essa palavra dele, veio a obediência, né? Porque como que eu iria viver em águas mais profundas com ele se realmente a minha obediência não estava sendo completa, né? Eu estava obedecendo até o momento que talvez me convia. E em 2025, quando o Natan vinha falar comigo da certeza realmente que era Deus pedindo para ele escrever o livro, e no fundo do meu coração, talvez eu não faria isso sozinha, eu resolvi obedecer, mesmo que isso me custasse reviver aquele passado que eu tinha vivido. Então, na realidade, esse livro ele é fruto de uma obediência, de uma decisão, né? Uma decisão em obedecer a ele. Amém. Vocês falaram um pouquinho do processo antes de escrever o livro, né? Agora a pergunta é sobre o durante. Como que foi para vocês o processo de escrita do livro? Às vezes uma página em branco, né? Como começa, por onde começa, como termina, e mais, o que Deus falou com vocês nesse processo, né? Difícil, trabalhoso. Já tinha perdido umas anotações antes, teve que pegar um monte de coisa espalhada. Como é que foi? Conta pra gente esse processo da escrita do livro. Legal, como eu falei, então essas anotações elas tinham se perdido e tive que começar lá do zero. A escrita em si eu comecei bem antes do que a Mariana, então logo que Deus pediu, né, me revisitou ali, deixou muito claro que era para a gente começar a fazer o livro, então eu já comecei a escrever. Eu já estava, 7 capítulos lá na frente, e ela estava lá no primeiro, mas eu entendo, né? Ela vai falar um pouquinho mais também depois. Ela também teve essa questão das anotações, né, do caderno. Mas o processo, para mim, da escrita, foi doloroso também, porque, como eu falei, tinha que buscar, né, conversas com os nossos amigos, e parava, né, começava a escrever, chorava, se emocionava, e tentando entender o propósito de Deus para isso, o porquê da escrita, né? Então, cada capítulo ali escrito, eu me emocionava, me fazia lembrar de coisas que a gente viveu naqueles dias, e o propósito, assim, naquele momento, naqueles primeiros capítulos que eu escrevi, nós entendemos que ele, como foi falado já algumas vezes aqui, ele era para a cura, né? Para nossa cura. E talvez eu falar por mim, não, eu estou curado, tá bem, tá tudo bem, mas não estava tudo bem, né? Não estava tudo bem. Então a ferida que a gente teve que sangrar ela de novo para poder ser curada, né? Então, na realidade, comigo, em 2019, né, vou trazer a história completa. Em 2019, eu comecei um hábito de fazer um caderno de oração, um hábito que eu não tinha. Então, eu vejo que desde lá, né, um ano antes de que tudo aconteceu, o Senhor ele já vinha me preparando para o que eu ia passar. E nesse mesmo caderno de 2019, eu lembro de ter anotado várias coisas com relação à perda, com relação à pandemia que tinha começado um tempo antes. E
E depois que tudo aconteceu, teve uma fase que eu escrevi uma folha e meia, mais ou menos, de tudo que tinha acontecido. E eu escrevi, parei aqui, não vou escrever mais, porque isso é muito sofrimento. E quando daí nós decidimos em 2025, realmente vamos parar para escrever, eu lembrei desse caderno. Mas esse caderno tinha sido o primeiro do primeiro que eu tinha criado o hábito de fazer. E eu não conseguia achar esse caderno também. Só que eu já tinha feito mudança de casa, de apartamento para casa, e eu imaginei que esse caderno tinha se perdido. E ali, durante o processo, e daí, quando a gente resolveu escrever realmente em 2025, eu pensei a mesma coisa. Como que eu vou fazer sem ter anotação? Né? Mas mesmo assim eu escrevi, fui escrevendo, sempre atrasada, né, Lisander? Sempre atrasada. Eu acho que o Natan eu estava começando o primeiro, ele estava no 7º, 8º. Por quê? Porque era um período que eu escrevia, eu chorava e eu parava. E daí eu não retornava no dia após. Eu retornava 20 dias depois. E daí eu escrevia, eu chorava e eu decidia não escrever mais. E daí eu esperava, eu falava, vou esperar, né? Talvez ele tenha meio que esquecido. E daí ele me cobrava porque o Lisander deu uma cobrada nele. Daí o Lisander sempre falava assim, não, mas eu entendo. E o Natan me falava, não, mas eu entendo. E daí vinham desculpas, né? Desculpas além de desculpas. Por quê? Porque era sofrido, né? Porque várias partes do livro que eu escrevi, eu revivi o que eu estava escrevendo. Então, eu senti o cheiro, né? Eu sentia tudo novamente. Então, e foi realmente, igual o Natan falou, né? Foi uma forma da gente ser curado, né? Através dessa escrita. E daí, só rapidinho terminando, quando a gente, depois que eu já tinha escrito uma boa parte do livro, eu achei esse caderno de oração dentro da minha bolsa de trabalho, do notebook. Ele estava lá o tempo todo. E eu olhando esse caderno, essa semana nós conversamos, né, Lisander? E eu olhando esse caderno e folheando ele essa semana, eu percebi, né, o quanto que Deus ele me preparou antecipadamente sobre aflições. Eu lembro também de um culto que eu comentei com o Lisander também, antes de acontecer, de um culto onde o pastor falou, né? E aquele culto me marcou muito, porque o pastor falava de tribulações, de aflições, e ele falava assim, se você não teve ainda, você se prepara, porque a aflição vai vir. E eu lembro daquele culto ter mexido bastante comigo. E eu não me lembro. Antes de acontecer tudo. Isso bem antes de acontecer. E essa semana o Lisander falou do caderno e eu me parei para olhar. E realmente, assim, 60% do que eu anotei lá era versículos que falavam sobre tribulações, sobre aflições, né? E é muito maravilhoso, porque assim, a gente entender, né, que esse Deus ele é tão cuidadoso a esse ponto, né, dele cuidar da gente antecipadamente, né, porque Deus já sabe tudo que vai acontecer, mas ele cuida da gente antecipadamente de acontecer. Então, o versículo. Só finalizando, a Mariana falou que ele prepara, realmente ele prepara, né? Só que a gente só descobre isso depois que aconteceu. Se a gente soubesse, a gente estaria mais preparado. Isso também está no livro. Isso que a Mariana falou não está no livro. Dá outro livro, né? Dá outro livro. Mas logo ali, quando aconteceu, por isso o tema, eu pedi para o pastor que fosse sobre o versículo Deus deu, Deus tirou. Porque também ali, quando isso está lá no livro, quando no primeiro dia, segundo dia ali de hospital, de internação, que a gente teve a notícia, ela compartilhou comigo esse versículo que estava na cabeça dela, e esse versículo já estava comigo antes de acontecer. Só que nós temos empresa, então a gente nem imaginava que seria algo com a gravidez. Poderia ser algo com a empresa, qualquer outra situação. Nunca imaginávamos que seria com a gravidez. Na verdade, a gente não espera o pior, né?
e como Deus se prepara, realmente. A gente que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não percebe. Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que ao longo da narrativa, que parece que ficou mais claro tudo, né? Mais evidente, mesmo no meio da dor. Talvez isso seja um sintoma, né? De que talvez as verdades mais profundas da vida vão acontecer se a gente passa pela dor, sem evitá-la, né? Enfrentando. E aí eu queria, pensando agora no público que vai ler, né? No leitor do livro, porque não existe livro sem leitor, né? Vocês são os primeiros leitores desse livro. Pensando em quem vai ler o livro, gente, o que vocês esperam que aconteça com as pessoas que leiam, que vão ler esse livro, né? Que impacto, que tipo de impacto vocês gostariam que o livro provocasse nas pessoas? Que Deus, que eles encontrem quem ler o livro, que eles possam encontrar Deus em cada página, cada capítulo. Eu não sei se a família está por aqui, mas como foi providencial que fosse aqui esse evento. Nós iríamos fazer em outro local, tínhamos pensado em local 1, local 2, plano B, plano C, mas Deus colocou que fosse aqui, né? E foi providencial para um casal, que não sei se eles estão aqui, uma família. Então, o que a gente espera é que cada pessoa que lê, que venha ler, possa encontrar a presença de Deus. Essas pessoas que passam por luto, e não é, na verdade a história não é só sobre o luto, como eu comentei, a história não é nossa, né? É óbvio que a gente escreveu sobre o luto, mas o propósito não é só sobre o luto, é o que Deus pode fazer, confortar, né, diante as perdas, né, os percalços da vida. Então, que cada pessoa que realmente conseguir ler esse livro, ter acesso a esse livro, a ideia nossa é que esse livro ele possa ir longe, né? A gente não sabe, a gente pensa, nos nossos planos são isso daqui, mas os planos de Deus são muito maiores. Eu acredito que tem que ter um propósito maior. Não é só para isso aqui. Não pode ser só por conta disso. Realmente, a ideia realmente é atingir, né, qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, né, por uma tempestade, e no sentido de que a tempestade ela vem e ela é um lugar, né, o deserto ele é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Mas assim, pessoalmente, como mãe, né, e como ter sido a pessoa que passou pelo luto gestacional, eu creio que o luto gestacional hoje é algo que é muito pouco acolhido, né, e muito pouco compreendido, porque o luto gestacional, seja durante a gestação em si, ou crianças que, como aconteceu com o Heitor, que chegou a ficar na UTI e não teve a oportunidade de ir para casa, porque não teve essa convivência, né, ele é talvez desmerecido, não sei se essa seria a palavra, mas é para essas mães realmente que já passaram por isso e que se nós atingirmos, né, essas mães que precisam desse abraço, que precisam desse acolhimento, que precisam, né, saber que a dor vem, que o luto vem e que o Senhor ele é fiel para consolar, né? Porque nós temos o Espírito Santo e é Ele que consola a gente, né? Ele que faz com que traz amparo, que traz consolo. E se a gente atingir essas mães, Lissander, né? Mães de UTI, como a gente ouve muito falar, eu já vou me gloriar, sabe? Da glória a Deus por ter vivido isso. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E uma coisa que veio na minha mente hoje é que a gente sempre se pergunta, né? Por que a gente passa por essas, né? Por que Deus faz isso? Eu tive, né? Eu também me perguntei o porquê, o para quê. Mas Deus, Ele quer que a gente seja mais parecido com Jesus, né? E Jesus não passou, né, por tudo isso, não passou por dor, por humilhação, por perdas, né? Então, quem somos nós, né, para ter uma vida sempre, né, de alegria e de felicidade?
o próprio Deus perdeu o filho dele, né? Deu o filho dele por nós. Então, é sobre isso. Também o propósito desse livro, sempre eu comentei com alguns hoje aqui, como que é impressionante quando você vive, no nosso caso, o luto, né, de filhos, quando as histórias elas começam a se conectar. Então, como eu falei, hoje foi providencial para essa família que está aqui. Nosso desejo é que esse livro possa trazer cura para eles possam, se eles não conhecem, que eles possam conhecer um Deus, que Ele é bom em todo o tempo. Mas essas histórias acontecem todos os dias. Tem que através do Tiago Abrão, que é um conhecido deles, o Evanir, conhecido do conhecido. Então, tem amigos nossos de Londrina, aí conversando aqui, amigo. Então, assim, histórias que acontecem todos os dias. E que, às vezes, elas ficam lá. Não é que não é dado a atenção, é dado a atenção, né? Mas o livro, eu acredito que se a gente conseguir, né, cada um, como eu até não disse isso no começo, a gente planeja, escreve, né, um monte de coisa, mas não saiu. Talvez esse livro aqui seja para fortalecer a caminhada de fé de cada um, mas ele também seja sirva para alguém próximo dele, né, que precise ter contato com esse livro e que possa ser curado. Então, o desejo nosso é isso. Muito bom. Primeiro, muito obrigado por vocês terem a coragem de obedecer, né, a Deus. E segundo, de poderem compartilhar conosco essas vulnerabilidades de vocês, né? Normalmente a gente esconde as nossas vulnerabilidades, né? Eles estão mostrando a vulnerabilidade deles. Vocês não sabem como foi difícil para eles tomar a decisão de fazer esse lançamento aqui. Eu acompanhei de perto o Natan, principalmente, né? A preocupação dele de que tudo desse certo, os detalhes, né? E eu tenho certeza que eles estão muito felizes em estar aqui com vocês. E queria dizer que Deus usa as histórias. A Bíblia não é um tratado doutrinário, ela é um livro de histórias. E eu tenho certeza que Deus vai usar essa história também para abençoar muita gente. Amém? Então, ajuda a gente no processo aí de divulgação do livro também. Se puder adquirir o livro, boa parte dele também vai ser revertido para projetos missionários, né, e também outros projetos que trabalham com cuidado de criança. E se você quiser distribuir também na sua empresa, né, comprar uma quantidade, distribuir na sua empresa, para pessoas que você conhece que estão passando por dores. Qualquer pessoa pode ler o livro, tá? Não só quem passou por luto. Porque é um livro humano, né, da vida, né, que traz Deus como centro da jornada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela honra de estar com vocês nessa jornada aí. Deus abençoe. Sandro, obrigado. Tá? Do formato que foi feito aqui, você tirou um peso gigantesco das nossas costas, porque não sairia nem metade disso. Tá? Te agradeço. Deus abençoe tua vida grandemente. Tá bom? Amém. Gostaria de chamar o nosso amigo pastor Wesley, que caminhou também com a gente um bom tempo, para ele fazer uma oração, dar uma breve palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos orar, agradecer, mas antes só gostaria de expressar que uma das características na vida pastoral é que nós vivemos momentos bem opostos à realidade humana. Momentos de alegria, de felicidade, de celebração. Nós estamos presentes no nascimento, no aniversário, nas conquistas, no casamento. Muitas vezes nós somos privilegiados de ser os primeiros a saber de uma boa notícia. Mas também nós estamos presentes nos momentos de dor, de luto, de perda. E existem histórias desses 22 anos de ministério, histórias que marcam as nossas vidas e algumas ficam numa galeria especial. E eu tive a oportunidade de crescer como pastor acompanhando vocês. Eu tive a oportunidade
de também ser ministrado por vocês. Quando nós caminhamos, junto com Miguel, junto com Mariana, junto com Natan, e glória a Deus por celebrar hoje, quando você compartilhou e eu acreditei nesse projeto. E hoje estamos aqui concretizando, como parte desse processo, de que Deus vem transformando, curando o luto de vocês. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho. E queremos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Eu vou pedir para você estender as suas mãos à vida do Natan e da Mariana, como abençoando a vida deles, e que você também possa fazer a sua oração abençoando. Cada um de nós aqui temos as nossas histórias, mas hoje é a história daquilo que Deus fez na vida do Natan, da Mariana e do Miguel. Eu gostaria que você orasse pela vida deles também. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque Tu és um Deus que renova todas as coisas. Tu és um Deus que age com graça e misericórdia. Tu és um Deus, ó Pai, que cuida de nós. E apesar da dor e do sofrimento, o Senhor se fez presente todo o tempo. Por isso, ó Pai, nós queremos agradecer esse dia de hoje, em que esse livro está sendo lançado como mais um marco, mais um ato do processo de cura do Senhor, ó Pai. Deus, eu oro para que a graça do Senhor possa envolver a vida do Natan, a vida da Mariana, a vida do Miguel e do Daniel. Pai, abençoa esta casa, abençoa esta família. E que através, ó Pai, dessa história, famílias sejam abençoadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas. Eu creio nisso, ó Pai. Por isso, ó Pai, que cada um que ler essa história possa ser ministrado de tal forma em que possa perceber o Senhor agindo, movendo, curando, ó Pai. E nós aqui queremos Te exaltar. Queremos aqui, ó Pai, glorificar o Teu santo nome. É por isso que nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tudo. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem nada além. Coração cantando em resposta a Ti, há uma ação. E primeiro aqui, a adoração. Em resposta a Ti, há uma ação.
Meus irmãos, acabou. Enfim, né? A gente tremeu na base. Você quer falar? Pessoal, obrigado, tá? Agora a gente vai ter um tempo para vocês que já adquiriram o livro. Quem quiser tirar uma foto, uma dedicatória, a gente vai procurar uma mesa. E aqueles que ainda não adquiriram, vai estar com o meu cunhado, o Nel, aqui. Vocês fiquem à vontade, a noite ainda não acabou. Se sintam em casa.